que nós vamos fazer hoje é considerar o quinto dia da criação. Ao mesmo tempo, eu já quero aproveitar essa passagem para, a partir dela, pensar alguma coisa a respeito do nosso mês de missões e de como, a partir de Gênesis, a gente já vê o interesse de Deus em que nós sejamos agentes através dos quais a vida que Ele nos confere vai sendo transferida, compartilhada com outras pessoas. Gênesis capítulo 1, leio versos 20 a 23. Ok? Gênesis 1, 20 a 23. Diz assim o texto. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies. E todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Verso 23. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Só até aí. Irmãos, como os irmãos da igreja já sabem, eu tenho pregado aqui na igreja no livro de Gênesis. Nós vamos ler, eu quero pregar, Deus assim permitindo, capítulos 1 até capítulo 3. O livro de Gênesis é muito importante. Desses 3 capítulos, nós temos toda a base para toda a narrativa bíblica que vem depois. De maneira que, se nós ignorarmos, negligenciarmos, desconsiderarmos aquilo que está aqui, a gente perde toda a riqueza daquilo que vem depois. O Evangelho não começa com Jesus morreu pelos nossos pecados. O Evangelho começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra. A cruz não tem sentido sem a criação. E esse é o motivo pelo qual esses capítulos são tão importantes. A última vez que eu preguei aqui em Gênesis, irmãos, foi no dia 20 de agosto. Eu fiquei de folga aí um tempo, né? Vocês perceberam, né? Eu estive pregando fora, depois eu fiz aquela cirurgia, os irmãos sabem, e esse é o motivo pelo qual tem um tempo que eu não prego aqui. E por causa disso eu queria relembrar algumas verdades importantes de Gênesis que a gente já viu, só para a gente continuar a partir daí. Primeira delas, o Criador do universo, para nós cristãos, isso aqui para nós é inegociável. O Criador do universo para nós cristãos é o Deus absoluto e pessoal, o Deus uno e trino, o Deus autoexistente, eterno, todo-poderoso, que é distinto da sua criação. Ele é um Deus independente, ele tem vida em si mesmo. E esse Deus grandioso é o Deus diante de quem, diante do primeiro versículo da Bíblia, o leitor da Bíblia deve tombar, deve se prostrar em adoração. O que o Gênesis capítulo 1, versículo 1 está comunicando é que esse grande Deus, o Elohim, o plural majestático, o Deus majestoso, é o responsável por trazer toda a existência. E diante dele, a gente se prostra em humilde e sincera devoção. Vou dizer uma coisa para você. Tem muitas igrejas evangélicas por aí. Vez ou outra eu falo mal de uma ou outra, né? Não devia fazer isso, mas eu faço. Mas é porque tem algumas delas, da onde se prega que nós temos o direito de determinarmos coisas para Deus. Eu determino, eu mando, eu ordeno, eu me revolto, e a partir de então, Deus que está no céu, olhando a revolta desse ser humano perigoso, deve então se sentir coagido, pressionado e responder de acordo com a vontade do homem. Esse não é o Deus da Bíblia, não. Está ouvindo? Aqui na nossa igreja a gente não determina nada para Deus. É Deus que determina como a gente vive, quem a gente é, o que a gente deve fazer e assim por diante. Nós, diante dele, nos prostramos em reverência, em adoração, em devoção voluntária, em obediência sincera. Além disso, o que a gente já viu é que a criação, irmãos, é a realização do conselho eterno de Deus. Isso é, ouve por favor, Deus tem um plano. Deus tem seus decretos que foram estabelecidos antes da criação começar. Portanto, meus irmãos, Deus tem um decreto estabelecido desde a eternidade. A história humana, a história que a Bíblia conta, nada mais é senão a realização do conselho eterno de Deus no tempo e no espaço. Deus escreveu essa grande história da qual, atenção para isso, Ele é o autor, o diretor e o protagonista. Então me ouve, por favor, para uma outra coisa que a gente já falou, mas é importante relembrar. O protagonista da história humana não é você. Eu sei que é chato ouvir isso, mas eu tenho que te contar. Sabe quem é o grande protagonista da história? É Deus. O
Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia, que é a história da humanidade, começa com Deus e termina, adivinha com quem? Com Deus. Do começo ao fim, a história é sobre Deus. E é uma grande bênção quando a gente descobre que o protagonista da nossa história pessoal também deve ser Deus, não a gente. Ao invés da gente ficar procurando o destaque, a preeminência, nós devemos ser como foi Timóteo. Não foi isso? A gente ouviu hoje de manhã? Aquele que honra a Deus. Porque é tudo sobre Ele. E Ele convida você para fazer parte dessa história. Terceiro, já vimos. Isso é importante, irmãos, porque tem a ver, inclusive, com o que eu vou falar daqui a pouquinho. Hoje eu vou pregar. Gente, tem um tempão que eu não prego aqui. Você já entendeu onde eu vou chegar, né? Está tudo guardado, acumulado aqui dentro de mim. Hoje é a primeira vez depois de semanas. Isso é, preciso pôr para fora isso. Então você já sabe até que horas a gente vai. A gente vai até 8h30, que é a hora que a gente sempre vai. Eu acho. Bem, essa criação, esse universo, é o teatro da glória de Deus. Ouça isso, por favor. O verbo que aparece aqui, no princípio criou Deus, o verbo bará, comunica a ideia de um artista. Sabe aquele artista quando do bronze ele faz uma estátua, ou da madeira ele faz uma mesa. A partir daquela matéria-prima primária ele faz algo extraordinário, belo. Então a criação não é só algo útil e funcional, ela é cheia de beleza, ela é o poema de Deus. Jesus Cristo falou isso, inclusive. A própria palavra cosmos, que é a palavra que a gente usa para o universo, significa ornamento, um arranjo bonito, uma decoração. Então veja, para nós cristãos, a vida não é só uma máquina. Nós não somos só máquinas. O universo não é só um conjunto gigante de engrenagens. Ele é uma obra-prima de Deus. Deus se preocupou em decorar, em organizar, de tal forma que o resultado fosse como um grande poema. Deus se importa com beleza. Queria que você ouvisse isso, Deus se importa com beleza. Quando a gente chega em qualquer lugar, essa é uma capacidade que o ser humano tem. Ele transforma uma casa num lar. Porque a gente chega lá e a gente coloca nossos porta-retratos na parede, a gente pinta a parede de determinada cor, a gente faz um efeito aqui, um acolá, tem piso 3D, já viu piso 3D? Na casa dos irmãos aí, alguns têm essas coisas, né? Piso 3D, coisas dessa natureza, iluminações as mais variadas. E a gente faz isso, irmãos, porque isso importa para Deus mesmo. Nossas igrejas têm que ser bonitas. Olha, eu estou falando um negócio aqui. Sabia que muitos evangélicos têm preconceito com decoração de igreja por conta das imagens dos católicos? Claro, nós não vamos fazer como os católicos fazem. Isso não significa que nós não devemos cuidar da beleza do ambiente onde a gente cultua o Senhor. Deus se preocupou com isso. Lá no tabernáculo, Ele mesmo foi aquele que deu direção para aqueles que iam construir o tabernáculo. E um detalhe muito importante é que o Espírito Santo desceu sobre certas pessoas que trabalharam como verdadeiros artistas. Então, nós como povo de Deus precisamos aprender a ser menos utilitaristas e mais adoradores. Contemplar a beleza de Deus nas coisas que Ele criou. Não pergunta só para que isso funciona. Pergunta como que a beleza de Deus é comunicada através disso que Ele fez. Isso é importante para nós. Outra verdade, já falamos disso, irmãos, eu estou relembrando. Deus criou o universo como um grande templo, um tabernáculo cósmico. Essa é a ideia. Os salmistas fizeram essa identificação explicitamente. A mesma linguagem. Ó, aqui, para você que gosta de Bíblia, teologia bíblica, eu vou te contar um negócio agora que você vai achar legal. A mesma linguagem usada na criação é usada para se referir ao tabernáculo e depois ao templo. Por exemplo, a criação é feita em 7 dias, Gênesis capítulo 1. Na instrução da construção do tabernáculo, tem 7 discursos da instrução que foram dados por Moisés. O rei Salomão, quando ora para consagrar o templo, tem 7 orações que ele faz. Por que isso está acontecendo na Bíblia? Porque, irmãos, a Bíblia está identificando a criação como o templo de Deus. Pensa nisso. Deus criou o universo para que ele pudesse habitar no meio da sua criação, e é para isso que Deus está trabalhando no mundo hoje. Sabe como que termina o livro do Apocalipse? Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Ele estará com eles, ele habitará no meio dos homens, e os homens o chamarão de seu Deus. Por quê? Porque foi para isso que Deus criou o universo. Então, o universo está cheio da glória de Deus. E Deus é inescapável. Por mais que os homens tentem fugir de Deus, o universo é a habitação dele, para que ele possa habitar no meio das suas criaturas. E finalmente, agora a gente chegou no ponto de hoje. Deus vai construir esse grande templo, esse universo, em etapas. Deus podia fazer tudo de uma vez? Penso eu que podia. Mas não é assim que Deus operou. Então para de achar que vai ser assim que Deus vai operar na sua vida. Tá bom? De repente, tudo vai mudar. A gente acorda amanhã, normalmente no ano novo isso acontece, né?
31 de dezembro tá um caos na nossa vida, mas a gente tem certeza que quando virar para o 1º de janeiro, pronto. Resetou, agora tá tudo novo. Não é assim não, tá? Por que não? Porque normalmente não é assim que Deus trabalha, não. Deus traz à existência o tempo, o espaço, a matéria, a energia no primeiro momento, mas naquele primeiro momento a Bíblia diz que a terra é sem forma e vazia. Aí então Deus começa a trabalhar a figura, lá de Gênesis capítulo 1, versículo 2, é a figura de uma gestação. E aí finalmente chega a hora em que Deus começa a trazer as coisas à existência, dando para elas a sua forma e depois ocupando cada uma dessas coisas. Aqui está, nos 3 primeiros dias, o que é que Deus resolve? O problema da forma. A terra era sem forma. Então Deus começa a fazer separações. Separar as águas das águas, separar a água da terra seca, diz haja luz no primeiro dia. E depois, qual era o segundo problema? A terra era sem forma e o que mais? Vazia. O que Deus vai fazer então nos últimos 3 dias? Vai ocupar. No primeiro dia Deus diz, haja luz. No 4º dia Deus diz, haja luzeiros para governar o dia e a noite. No 2º dia Deus diz, haja separação entre águas e águas, e seja o firmamento. E no 5º dia Deus faz o quê? Os peixes das águas e as aves que vão voar no firmamento. No 3º dia Deus diz, haja separação entre a água e a porção seca. No 6º dia Deus cria os animais da porção seca e os seres humanos. Deus resolveu a forma e depois Deus ocupou. Nós estamos nessa segunda parte já, esse é o 5º dia, e a mensagem de hoje tem a seguinte ideia, meus irmãos, o que eu quero comunicar com os irmãos hoje. O Deus Criador é o Deus que dá vida e o Deus que abençoa. Está no texto, a gente já leu, você vai perceber. O Deus Criador é a fonte da vida e a fonte da bênção. Ele é o Deus vivificador e Ele é o Deus abençoador. Gente, isso aqui é fantástico. Olha a notícia que eu vou dar para você agora, essa é legal, essa é boa. É desejo de Deus abençoar suas criaturas. Olha que legal. Deus quer. E Deus, por conta da sua natureza amorosa, graciosa, benevolente, tem prazer em abençoar. É isso que Deus quer. E eu quero mostrar isso para vocês aqui nessa passagem. Bom, algumas coisas, irmãos, aqui a gente já viu, então vou passar rapidão. E outras a gente vai se concentrar melhor, tá? A gente vai acompanhando o texto. Fica a sua Bíblia aberta aí. Gênesis capítulo 1, versículo 20, começa assim. Disse também Deus. Já comentei com os irmãos, essa é a chamada fórmula criacional. Toda vez que ela aparece, Deus vai trazer algo à existência. Ela aparece 9 vezes no capítulo 1, mais uma vez no capítulo 2, na criação da mulher, porque Deus está trazendo algo à existência. E o que Deus está trazendo à existência agora? Veja o que diz. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Deus está trazendo à existência os peixes, e está trazendo à existência as aves. Os irmãos aqui gostam de passarinho? Estou ligado, aqui na igreja tem uns irmãos que gostam de passarinho, né? Cuida deles com todo carinho. Então, esse passarinho aí que é mais bem tratado do que nós, seres humanos, viu? Umas ração cara, tem que ver. Os bichinhos cantam bonito, é uma beleza. Foi Deus que criou. Esses animais, a gente olha para eles e a gente percebe beleza. A gente percebe como a criatividade de Deus se manifesta através da existência desses bichos. Outro dia desse, eu estava dormindo aqui em casa. E, irmão, tinha 2 maritacas, sei lá que bicho que era lá, que pousaram bem em cima da minha janela, de madrugada ainda, começaram lá a fazer o barulho delas, o canto delas. Eu acordei bem contente. Você já pode imaginar, né, qual foi a minha primeira reação, né? Falei assim, cadê? Se eu tivesse um estilingue agora, eu ia matar esses bichos. Eu com sono, esses bichos naquela gritaria e tal, mas me veio à mente. Esses bichos estão louvando ao Senhor logo de manhã. São a criação de Deus. Irmãos, isso é verdade. Foi Deus quem criou esses seres. Aqui a Bíblia está falando das aves e está falando dos peixes. Veja que o texto diz uma coisa muito legal. O texto fala assim, ó, versículo 20. Povoem-se as águas de enxames, na minha versão diz, de seres viventes. Outras traduções diz seres vivos. Então o 5º dia marca a aparição dos primeiros seres viventes da criação. Alguém vai perguntar, se você é alguém curioso, mas e as plantas que já foram criadas, elas não são seres viventes? Bom, certamente elas são seres vivos. Certo? Só que a Bíblia faz uma distinção entre o reino vegetal e o reino animal. Então as plantas, elas são organismos biológicos, elas têm estrutura genética, elas têm capacidade de se reproduzir segundo a sua espécie, mas elas não são qualificadas como seres viventes ou como almas viventes. É no 5º dia que isso vai aparecer pela primeira vez. Então, os pássaros, os peixes, os seres humanos são chamados na Bíblia de seres viventes, ou de almas viventes, algumas versões traduzem assim. Irmãos, o ponto é, por que isso é importante para nós? Para dizer o seguinte: Deus é a fonte da vida. Ouve isso, por favor.
As pessoas estão tentando ensinar para nós que a vida surgiu de forma autônoma. Ouve isso. Isso que eu estou falando aqui, se alguém ver lá no YouTube depois, vai reagir e falar que eu sou um louco. Porque no nosso mundo de hoje, a vida surgiu espontaneamente. A princípio não tinha vida. E de repente, não de repente, né? Com o passar de anos, etc., aquilo que era não vivo, simplesmente resolveu se tornar vivo. Claro que eu estou fazendo aqui de forma um pouco caricatural, né? Mas é isso que nos é ensinado. Como que a vida surgiu? A vida surgiu por conta de um processo aleatório, no passar de milhões e milhões de anos, em que finalmente, por conta de uma conjuntura, de uma série de elementos que cooperaram na mesma direção, então a vida apareceu quase que como um acidente. E nós estamos aqui hoje, resultado disso, né? Aquela primeira amebinha que surgiu lá no começo, e foi se desenvolvendo, e finalmente se transformou em você. Que coisa maravilhosa. Para a Bíblia, Deus é a fonte da vida. Então a vida, ela não surge de forma autônoma. Pelo contrário, a vida é uma dádiva. A vida é um presente de Deus. Só Deus pode fazer de algo inanimado algo vivo. A vida é um grande mistério, irmãos. Mas nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que existe vida, porque existe um Deus que é o Deus vivo e que é a fonte de toda a vida. Jesus falou assim, assim como o Pai tem vida em si mesmo, Ele conferiu ao Filho ter vida em si mesmo. Deus tem vida em si mesmo. E Ele é a fonte da vida. Irmãos, nenhum de nós consegue entender isso plenamente. Porque ninguém de nós tem vida em si mesmo. Todos nós dependemos de uma série de coisas para a manutenção da vida. Então, se você não tiver comida, especialmente os crentes não tiver comida, vocês acham que eu não vi a cantina do pastel semana passada? Piquenique? Eu vi, irmãos, eu vi. Eu vi. Não vou citar nomes aqui, mas eu vi. Eu falei, irmãos, se puder deixar um pastel para as outras pessoas na fila, é importante. Nós precisamos de alimento para ter vida. Nós precisamos de oxigênio para ter vida. Nós precisamos de abrigo. Nós precisamos de agasalho para ter vida. Mas Deus não precisa de nada para ter vida. Ele tem vida em si mesmo. E tendo vida, Ele decidiu compartilhar essa vida com a sua criação. Então a criação é, num certo sentido, um transbordar de vida, uma explosão de vida. Deus, que tem vida em si mesmo, agora comunica a vida com aquilo que Ele criou. Irmãos, vida vem de Deus. Nós lemos hoje. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele é quem a todos dá vida, respiração, tudo mais. Então essa é a primeira grande verdade. Que Deus é a fonte da vida. Então a vida para nós não surgiu de forma autônoma. Se você é crente, você não pode acreditar nisso. Pastor, mas o doutor fulano de tal, não estou nem aí. A Bíblia diz que foi Deus que deu. Tá bom? E hoje a gente vai crer ou não vai crer. Bom, continuando, o texto diz no versículo 21, criou, pois, Deus os grandes animais marinhos. Então, note, já falei sobre isso, mas eu quero repetir. No versículo 20, Deus diz. No versículo 21, Deus já criou. Por quê? Porque para a Bíblia, Deus dizer é o mesmo que Deus agir. Deus é um Deus que age pela palavra. Gênesis 1, irmãos, não é que Deus fala, tipo assim, como se ele tivesse tomado uma decisão, entendeu? Hoje eu vou fazer tal coisa. E aí depois ele faz algo mais. Não, o falar de Deus equivale ao fazer de Deus. Se Deus está falando, então Deus está agindo. Quer que Deus age na sua vida? Você quer? Eu quero. O que nós precisamos então, irmãos? Nós precisamos abrir os ouvidos para deixar Deus falar. Porque no lugar onde está a palavra de Deus, também está o poder de Deus. Também está a operação de Deus. A gente tem que levar isso aqui a sério. Então, Deus cria, e a Bíblia diz que Ele cria os grandes animais marinhos. Eu nem devia te contar isso. Mas eu vou contar só para causar uma polêmicazinha. Gente, tem um tempão que eu não prego, está tudo preso aqui, eu preciso. Certo? Então, o texto diz aqui, ó, os grandes animais marinhos. A gente lê isso e passa batido. Algumas versões falam as grandes baleias, mas não é baleia que está escrito no texto em hebraico. Na verdade, essa expressão grandes animais marinhos, ela não apareceu no versículo 20. No original, a palavra é taninim. O que significa isso, pastor? Peraí. Algumas traduções trazem como baleias, grandes animais marinhos, mas a palavra se refere muitas vezes a um
a um animal, irmãos, que é um tipo de dragão do mar, o grande réptil marinho, um monstro do mar, uma serpente do mar, coisa dessa natureza. Pergunta é, por que que esse animal merece uma menção especial aqui? A Bíblia não menciona os outros por nome. Você vê que as outras menções são genéricas? Pássaros, animais rastejantes, árvores, mas aqui ele menciona o animal pelo nome. Por quê? Aí agora vem o que eu vou te contar. Em textos da antiguidade, textos que não eram textos da Bíblia, textos lá do Antigo Oriente Próximo, outras visões de como o mundo veio a existir, lá do Egito, da Babilônia e assim por diante. A Bíblia conta... A Bíblia não, aí ó, tá vendo? Esses textos falam que havia uma grande serpente marinha que ela fez rebelião, ela tentou se opor aos criadores lá, os deuses, claro, dessas mitologias. O Marduk, por exemplo, lá da Enuma Elish e assim por diante. E aqui, esse animal, que antes aparece como sendo um animal que sempre existiu e que faz oposição aos deuses criadores, aqui aparece nada mais, nada menos como uma criatura de Deus. Já falei para vocês que Gênesis está conversando com as mitologias antigas e está mostrando como o Deus dos hebreus é um Deus maior. Então aqui é como se a Bíblia estivesse dizendo assim, ó, Deus não tem inimigos. Não tem ninguém que consegue fazer frente a Deus. Ninguém pode se rebelar a Deus. Ninguém é páreo para Deus. Para os outros povos, essa serpente marinha, esse dragão marinho, era um ser mitológico eterno que fazia rebelião. Mas em Gênesis, ele é só mais um animal criado por Deus. Então, em outras palavras, Deus não tem inimigo nenhum. Ninguém pode fazer páreo para Deus. Irmãos, pensa no significado disso para os hebreus. Os hebreus são um povo escravo, que saiu do Egito, que está caminhando para a terra prometida. Quando chegarem lá, terão que fazer guerra para conquistar a terra. Mas esse povo não é um grande exército poderoso, treinado. Eles não têm um poder bélico, militar. Eles não têm um armamento dos mais tecnológicos do seu tempo. Como que eles podem imaginar que eles vão conseguir cumprir esse objetivo? É porque o Deus deles é maior do que os deuses dos povos. É porque aquilo que para os deuses dos povos é perigo, é oposição, é rebelião, para o Deus dos hebreus e para o nosso Deus, não é nada mais, nada menos do que uma criatura feita para servi-lo. Como que eles vão poder vencer? Na força do seu Deus. E como que nós vamos poder vencer? Na força do nosso Deus. Queria que você lembrasse disso. Deus não tem inimigos. Ninguém é páreo para ele. Ele é o Todo-Poderoso. Então, o que é na nossa vida que é grande demais? Certamente, existem desafios grandes demais para nós. Porém, nenhum desses desafios é grande demais para o nosso Deus. E nós vencemos as lutas da vida na força do nosso Deus. Nós somos como esse povo aqui, irmãos, não se engane. Nós não temos muita força, nós não temos muita influência, nós não temos muito poder, mas o Deus Criador dos céus e da terra está conosco. E na hora das lutas, das batalhas da vida, é na força dele que a gente serve, é na força dele que a gente vence. Nós temos muitos inimigos mais fortes do que nós, mas ninguém é páreo para o nosso Deus. Irmãos, eu queria que você ficasse em paz, viu? Especialmente no tempo que a gente está vivendo hoje. Eu não sei se você acompanha assim, as movimentações políticas, etc., mas pelo menos a meu ver parece que o mundo está indo de mal a pior. E aí a gente fica muito preocupadão, né? A gente fala, ai meu Deus do céu, o que vai ser de nós, etc. Vai ser o que Deus quiser que seja. Pode ter certeza que se Deus quiser, Ele frustra os planos dos poderosos desse mundo assim. Os homens poderosos fazem guerra contra Deus. A Bíblia diz que eles imaginam coisas vãs contra o Senhor e contra o seu ungido, Salmo 2. Sabe o que o Salmo 2 diz que Deus faz quando vê isso? Está ligado? A Bíblia diz, ri aquele que habita nos céus. O que Deus faz com os poderosos desse mundo que conspiram contra o Evangelho? Deus ri. Porque Deus não é ameaçado por nenhum poderoso desse mundo. Então, enquanto nós estivermos sob o cuidado desse Deus, pode ter certeza que Ele vai providenciar o que a gente precisa para a gente continuar vivendo nesse mundo. Essa é a certeza que a gente tem aqui com base nessa passagem. Mas continuando, o texto diz que Deus viu que isso era muito bom, final do versículo 21, porque só Deus pode ter esse poder de dizer o que é bom e o que não é. Aonde que consiste o pecado de Adão e Eva? Lá no capítulo 3. Eles quiseram tomar para si essa prerrogativa que pertencia só a Deus. A gente vai falar disso depois, mas para com esse negócio de achar que tinha uma fruta envenenada, não é nada disso não, tá bom? O problema lá não é isso. O problema lá é que eles quiseram tomar para si o poder que pertencia somente a Deus. Esse é o problema lá. E aí Deus viu que isso era muito bom, mas continuando. O que Deus fez no versículo 22? Estou acabando já, tá vendo? Só tem mais 23, falei para você. E Deus os abençoou. Então aqui, irmãos, está a terceira peculiaridade do quinto dia. A gente viu duas coisas que são diferentes do quinto dia. Primeiro, é aqui que surge pela primeira vez seres viventes. A vida aparece de fato aqui no quinto dia. Segundo, a gente viu
uma espécie de criatura mitológica, mas que aqui é tão somente uma criatura de Deus criada para servi-lo, que não se opõe a ele. Mas aqui a gente tem a terceira grande peculiaridade. Nós temos pela primeira vez a bênção. Pela primeira vez na Bíblia aparece a palavra: Deus abençoou. Vai aparecer maldição lá no capítulo 3. Mas já no capítulo 1, a gente conhece a verdade de que, por natureza, Deus tem prazer em abençoar. Essa é uma segunda característica dos seres viventes aqui, né? Eles recebem a bênção, tanto aqui no 5º dia quanto no 6º dia. Pergunta é: o que é bênção? Lembra que a gente fala bênção toda hora? Fulano de tal é uma bênção. Tal dia, tal programação foi uma bênção. Culto hoje foi uma bênção. Pastor recebeu uma bênção. Tá certo, a gente tem que falar isso mesmo, não tem nada errado nisso não. A pergunta é: o que é bênção? Sabe o que é isso? Irmãos, a palavra que é traduzida para nós como bênção tem sua origem no latim. A palavra no latim, a palavra era duas palavras na verdade: benedicere. Gente, eu estou poliglota hoje, né? Benedicere. E ela significa dizer palavras benéficas. Falar palavras positivas, falar bem de alguém. Quando a gente traduziu para o português, virou bem dizer, benzer. Quem é que já foi na benzedeira? Eu já fui na benzedeira. Opa, já fui, vixe. Antes de Cristo, pelo amor de Deus, tá? Vocês não... Deixa eu deixar claro, tá filmando lá. Antes de Cristo, eu já fui em benzedeira. Mas a palavra benzer é uma abreviação da palavra bendizer, que é sinônimo da palavra abençoar. Então, bênção é a palavra de Deus empregada em meu benefício. Mas veja aqui uma coisa importante. Lembra que eu falei que a palavra de Deus é ao mesmo tempo o agir de Deus? A palavra de Deus é ao mesmo tempo o poder de Deus. Então a bênção é o poder de Deus empregado em meu benefício. Isso é a bênção. É quando Deus empregou o seu poder para me beneficiar. E é isso que Deus está fazendo aqui. Ele está empregando o seu poder para beneficiar aqueles seres que Ele acabou de criar. Ele está declarando sobre eles uma palavra que é uma palavra de bem. É uma boa palavra, que consequentemente vai operar em benefício deles. Quem foi que Deus abençoou aqui? Olha que coisa. Os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que povoavam as águas segundo as suas espécies. Então, os peixes e as aves são alvo da primeira bênção de Deus. E eu querendo tacar pedra na coitadinha da maritaca que estava em cima da minha janela. Você vê que pecado? Mas Deus abençoou os animais. Deixa eu dizer uma coisa antes da gente avançar, porque eu quero falar do que consiste essa bênção. Mas, irmãos, pensa comigo uma coisa. Se Deus abençoa a fauna, ouve isso. Se Deus abençoa os animais, deveria ser, e na verdade é, a gente vai ver quando Deus criou o ser humano, nossa responsabilidade, cuidar deles. Meio ambiente, parece que essa pauta, ela foi sequestrada por certos grupos políticos, e só eles falam disso. E parece que outras pessoas acham que isso é coisa de quem vota no fulano de tal. Irmãos, quem tem que ser mais preocupado com a natureza e com os animais são os crentes. Porque nós dizemos que o nosso Criador é aquele que criou e abençoou esses animais. Portanto, para de dar bicudo no gato. Deixar o coitado do cachorro passar fome. Querer tacar pedra na maritaca que está cantando em cima da janela. Nós não poderíamos fazer assim. Por quê? Porque é nossa responsabilidade cuidar desses animais, desse meio ambiente que foi criado por Deus e colocado sob a nossa responsabilidade. Entende isso? Isso é sério, viu, Nico? Tem que cuidar bem da Margot lá, tá? Por quê? Porque Deus abençoou os animais. O meio ambiente, o cuidado com ele, deve ser preocupação dos cristãos. Nós não deveríamos ser aqueles que estão dirigindo e jogam lixo na rua. Não deveríamos ser aqueles que jogam lá o lixo no bueiro. Nós deveríamos ser aqueles que são mais preocupados com essas coisas. Mas, pastor, todo mundo faz isso. Minha sábia mãe dizia um negócio que a sua mãe também dizia. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E é nossa responsabilidade cuidar. Você já percebeu como que a gente sofre quando um bichinho nosso, por exemplo, morre? Fala a verdade. Quem já teve um bichinho que morreu? Meu Deus do céu, a gente sofre de verdade mesmo. E a gente fica com saudade dele para sempre. Irmãos, isso não é por acaso. É porque Deus criou e abençoou esses animais. E nós temos que enxergá-lo a partir dessa realidade. Então, é nosso papel cuidar. Ser responsável por aqueles que Deus abençoou. Mas, veja, então,
bênção significa o poder de Deus empregado em meu benefício. Quem Deus abençoou primeiro? Os grandes animais, das águas e dos ares. E no que consiste essa bênção? O que significa dizer que Deus abençoou? O próprio texto explica. Deus os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas, e na terra se multipliquem as aves. Então, a bênção de Deus consiste numa ordem de multiplicação. E de... Lembra que eu falei que Deus está trabalhando para encher aquilo que está vazio? Então, Deus está dizendo para eles: vocês vão ser fecundos, vão se multiplicar e vão encher tanto as águas quanto os ares também. Então, a bênção está vinculada com isso, irmãos, com a multiplicação. A bênção está vinculada com a gente fazer parte do trabalho de Deus de encher a terra. Então, são seres vivos, eles recebem a vida como um presente e eles recebem o potencial de continuar a vida após Deus. Então, essa é a bênção. A bênção é o potencial que Deus deu para eles de se multiplicarem. Deus é o autor da vida, mas Deus repartiu com a sua criação a capacidade de multiplicar essa vida que ele compartilhou a princípio. Eu queria pensar, é claro que aqui o sentido é biológico, mas a gente entrou no mês de missões. E eu queria terminar minha fala pensando no aspecto espiritual dessa bênção. Bênção tem a ver com multiplicação. Certo? Estou inventando ou está no texto? Está no texto, não está? Bênção tem a ver com encher aquilo que está vazio, através da multiplicação. Deus abençoou suas criaturas não só com a vida, mas com o potencial de gerarem vida. E espiritualmente, irmãos, isso é uma verdade que a gente precisa aplicar na realidade da igreja. Uma igreja abençoada é uma igreja onde as ovelhas, sabe o que elas fazem? Se multiplicam. Ouça bem o que eu estou dizendo. A gente não pode colocar o crescimento da igreja acima de tudo. Mas se tiver saudável, uma consequência natural é que tem que crescer. Se não está multiplicando, é porque não tem bênção. Se tem a bênção de Deus, deve multiplicar. E como que a gente multiplica? Deus nos deu a forma. Sabe por quê? Porque Deus compartilhou conosco a capacidade de sermos também compartilhadores da vida. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é como se fosse uma semente. E quando a gente espalha a semente do Evangelho, então a vida vai surgindo. O evangelismo é uma forma de multiplicação da vida. Quando Deus nos manda ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, o que Ele está dizendo é: agora vocês devem multiplicar a vida. Agora vocês receberam a bênção novamente. E a igreja abençoada tem que multiplicar. Tem que multiplicar. Eu dou graças a Deus porque nós estamos multiplicando. Mas nós não vamos parar. Porque se a bênção de Deus está sobre nós, essa multiplicação não pode parar. Isso vai acontecer através da sua vida e da minha vida, porque Deus te abençoou. E Deus te abençoou com o potencial de ser um compartilhador da vida que vem dele. Quem dá vida é Deus. Mas Ele chamou a gente para participar desse processo. Quando a gente dá um estudo bíblico, quando a gente apoia os missionários, quando a gente apoia um trabalho de mídia como um programa de rádio, como a transmissão do YouTube, por exemplo, e outras ferramentas que nós temos, mas são todas ferramentas através das quais o Evangelho é semeado e Deus então opera para que a vida possa se multiplicar. Deus abençoou você. Isso significa que Ele te deu vida e te deu potencial para gerar vida após Ele. Ele dá vida, mas a gente participa. Você entendeu, né? Você entendeu? Eu acho que você entendeu. Então vamos terminar. Irmãos, a gente está entrando em outubro, é o nosso mês de missões. A gente vai falar muito de missões, mas nós não podemos só falar de missões. Não pode só ter curso de missões. A gente não pode só entender a teologia de missões. Tem uma coisinha que a gente vai precisar fazer: missões. É isso. E para tal, você precisa saber que Deus é o autor da vida, Ele quer dar vida e Ele abençoou aqueles a quem Ele já deu vida para que eles participem desse processo. Você tem vida eterna porque Deus deu. E tem outras pessoas que precisam. E Deus quer usar você para que elas também possam receber. Faça isso sendo um multiplicador. E assim, a gente não vai encher a terra, mas a gente pode encher a igreja aqui. Hã? Já pensou? Deus abençoou e disse: multiplicai-vos e enchei a igreja. Gente, não está escrito não, foi mal. Foi mal. Faz muito tempo que eu não prego, estou animadão, tá? Mas eu vou terminar. É verdade. A gente tem que trabalhar para encher isso aqui. Para faltar lugar. Para a gente crescer, expandir e continuar crescendo, então expandir mais, então crescer mais e assim por diante. É vontade de Deus de dar vida e é vontade de Deus abençoar. Tem muitas pessoas aí que não têm vida para quem Deus quer dar. E Deus abençoou você para que você faça parte disso. Vamos orar então e a gente conclui
nosso culto nessa noite. Obrigado por me ouvir. Que Deus abençoe nossa semana desde já. Que nós sejamos tanto alvos quanto canais dessa vida e dessa bênção. Ele é o autor da vida e Ele é a fonte da bênção. Ele quer dar vida e Ele quer abençoar. Vamos orar para terminar. Nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, pelo domingo que o Senhor nos deu aqui nesta casa, tanto pela manhã quanto agora. Obrigado por esses irmãos aqui, ó Deus, tão preciosos, que têm caminhado juntos. Obrigado por essa igreja, ó Deus, que tem procurado ser fiel ao Senhor. E agora nós queremos entregar, aliás, nós queremos em primeiro lugar, mais uma vez, louvar o Senhor, porque o Senhor é aquele a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. No Senhor nós vivemos, nos movemos, existimos. O Senhor tem vida em si mesmo. E nós, pelo contrário, dependemos do Senhor. Mas nós estamos aqui então para te agradecer pela vida e te adorar. Nós te adoramos por tudo que o Senhor fez. Tantas coisas maravilosas ao nosso redor. Ajuda a gente a cuidar delas com responsabilidade. Finalmente, Senhor, obrigado pela bênção que o Senhor comunica com as suas criaturas. Bênção de multiplicação. E eu queria pedir a Deus que nós pudéssemos experimentar mais disso aqui entre nós. De maneira que, espiritualmente falando, nós sejamos também multiplicadores. E que a igreja do Senhor possa ser cheia. E por que não dizer que Campinas possa ser cheia de servos do Senhor, que são fiéis ao Senhor, que andam na tua presença. Senhor, agora eu quero pedir que o Senhor nos envie como sal da terra e luz do mundo, que nós possamos viver a próxima semana no poder que vem de ti e vencer as batalhas no poder que vem de ti. Restaura a nossa vida, restaura a nossa família, abençoa tudo aquilo que nós vamos fazer, ó Deus, nessa próxima semana, inclusive como igreja. Nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. Obrigado por essa noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém.